Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai para o estudo dos ângulos notáveis do triângulo retângulo, ok? Então, a gente tem os ângulos notáveis descritos por essa tabela trigonométrica, tá? E, conforme a gente pode ver, esses ângulos são ângulos que a gente já tem valores pré-determinados para eles. Geralmente, esses valores não vão vir nas questões. De vez em quando aparecem, mas é raro aparecer, ok? Então, no caso aqui, a gente pode construir essa nossa tabela, tá? E temos algumas dicas de como construí-la, ok? Uma dica é uma musiquinha que o pessoal costuma fazer. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Coloca aqui tudo sobre 2, tá? Põe raiz no 3 e no 2. Aí você sai colocando as raízes. A tangente é diferente, falo para você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Uma vez que eu já conheço esses valores, eu já posso estar aplicando nas questões, ok? Então, vamos ao primeiro exemplo. Aqui no nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui um ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta de 60 graus. Estou lendo aqui a questão para vocês. Sabendo-se que a árvore está distante 100 metros da base da encosta, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Bom, gente, então é o seguinte. Aqui eu vou ter o x como a nossa hipotenusa e os 100 metros junto aqui dos dois ângulos ao mesmo tempo. Posso marcar aqui o ângulo reto aqui no cantinho, ok? Então, aqui vai ser o nosso cateto adjacente, certo? Então, colocando as três relações aqui, seno, cosseno e tangente, eu vou ter o seno como cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui no nosso caso, a gente vai estar relacionando o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, a gente vai ter um cosseno. Então, aqui eu coloco a relação, cosseno, coloco o ângulo que eu estou trabalhando, que é 60 graus, e aqui a formulazinha, cateto adjacente, coloquei o cateto oposto aqui, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, aqui eu coloco o cosseno de 60 graus, posso voltar na tabela e observar que o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, ok? Então, aqui eu coloco o valor do cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Cateto adjacente vai ser o meu 100. E a hipotenusa vai ser o meu x. E a partir daqui, eu faço uma regra de 3, ok? 1 vezes x, 1x. E 2 vezes 100, 200. Então, essa questão foi correta aqui, a minha alternativa D, ok? Uma escada rolante liga dois andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo-se que a escada rolante tem 12 metros de comprimento, a altura de um andar para o outro é. Vamos lá identificar os nossos termos. Aqui eu tenho o meu H, que fica de frente ao meu ângulo dado. Então, o H é o cateto oposto. E aqui o 12, que fica do nosso lado maior. Então, o 12 é hipotenusa. Com as relações aqui do lado, seno, cosseno e tangente, seno cateto oposto com hipotenusa, cosseno cateto adjacente com hipotenusa, tangente cateto oposto com cateto adjacente. Então, aqui eu posso observar que eu estou trabalhando com seno, eu estou relacionando o cateto oposto com a hipotenusa, ok? Então, no caso aqui, seno, o ângulo e a fórmula, ok? Então, seno de 30 graus, vou voltar lá na minha tabela, e vou perceber que o seno de 30 graus aqui vai ser também 1 sobre 2, ok? Então, aqui o seno de 30 graus, vou estar trabalhando com 1 sobre 2, ok? Então, no lugar aqui de seno de 30, eu coloco 1 sobre 2, igual, cateto oposto, o H, e a hipotenusa, o 12. E eu vou multiplicar em cruz. 2 vezes H, 2H. 12 vezes 1, 12. H igual a 12, dividido para 2, H vai ser igual a 6. Então, aqui, 6 metros, correta a alternativa B. Ok?
Vamos lá para o nosso próximo exemplo. Então, aqui pede o valor do x. Notem que aqui eu tenho um x e um y. Então, aqui eu não vou estar me importando com esse y. Vou identificar em relação ao x, ok? Então, aqui eu tenho o valor 20 raiz de 2 na minha hipotenusa. E tem um x aqui no meu cateto adjacente, que fica junto os dois ângulos ao mesmo tempo. Tá certo? Então, cateto adjacente com hipotenusa vai me ser a relação cosseno. Cosseno de quem? De 45 graus. Para auxiliar, a gente sempre coloca aqui do lado os valores seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto com cateto adjacente. Sempre coloca aqui do lado para te auxiliar, ok? Então, no caso aqui, cosseno de 45 graus, vou voltar lá na minha tabela, né? O cosseno de 45 graus, eu percebo que é raiz de 2 sobre 2, ok? Então, vou estar utilizando raiz de 2 sobre 2 aqui no nosso terceiro exemplo. Então, aqui eu vou colocar raiz de 2 sobre 2. Cateto adjacente vai ser o meu x. E a hipotenusa, 20 raiz de 2. Ok? Então, aqui, vou multiplicar em cruz. 2 vezes x, 2x. E aqui uma observação interessante. Se não tem ninguém fora da raiz para eu multiplicar com 20, eu repito o 20. E multiplico 4. Então, aqui fica a raiz do 4, ok? Ou eu poderia simplesmente eliminar as duas raízes e tirar o 2, certo? Mas eu prefiro dessa forma, ok? Então, 2x igual 20 vezes raiz do 4, 2. Aí eu posso cancelar 2 com 2 também. Ou eu posso simplesmente fazer a multiplicação aqui, 20 vezes 2, 40, e passar o 2 aqui dividindo, ok? Então, aqui, x vai ser igual, 40 dividido para 2, 20, ok? Correto aqui, a minha alternativa D, certo? E próximo exemplo, aqui diz o seguinte, qual é a distância da base da árvore, ou seja, aqui da base do tronco até no ponto A. Ou seja, aqui esse valor aqui, esse vai ser o meu cateto adjacente, e aqui vai ser a minha hipotenusa. Então, aqui eu vou estar utilizando a relação, vamos ver aqui, seno cateto oposto sobre hipotenusa, já não é o seno, cosseno usando cosseno, ok? Vou colocar aqui a tangente para a gente não perder o costume, oposto sobre adjacente, ok? Então, no caso aqui, vou usar cosseno, pego o ângulo aqui de 30 graus, igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí eu vou lá na minha tabela e vou olhar qual é o cosseno de 30 graus. Então, cosseno de 30 graus aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu vou estar utilizando a raiz de 3 sobre 2, ok? Então, vamos lá para a nossa questão. Raiz de 3 sobre 2 igual cateto adjacente ao meu x e a minha hipotenusa 6 raiz de 3, ok? Então, aqui, de mesma forma, 2 vezes x, 2x. 6 raiz de 3 vezes 3. Aqui eu repito 6 e multiplico as duas raízes. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 9. Ok? Então, 2x igual 6 vezes raiz de 9 é 3. 2x igual a 18. X igual a 18. Dividido para 2, que vai ser igual a 9. Então, a altura da árvore aqui vai ser 9 metros. Ok? Próximo exemplo. Uma pessoa está a 80 raiz de 3 metros de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus, como mostra a figura abaixo. Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6 metros de distância do solo, note que ele está aqui fora do triângulo, esse 1,6 não faz parte do triângulo, tá? Então, podemos afirmar que a altura do prédio em metros é. Então, aqui no caso aqui, eu vou considerar esse pedacinho aqui valendo 1,6, ok? E a gente vai estar calculando aqui, daqui para cá.
certo? Então, aqui, como fica de frente do meu ângulo, esse vai ser o cateto oposto. E aqui, que fica colado nos dois ângulos ao mesmo tempo, o 80 raiz de 3 vai ser o meu cateto adjacente, ok? Então, vou colocar aqui as três relações. O seno, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a nossa relação que vai ser utilizada é a tangente, que vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? Então, tangente, o ângulo, que é 30 graus, e a relação, cateto oposto por cateto adjacente, ok? Então, no caso aqui, tangente de 30 graus, volto lá na minha tabela. Vou ver que a tangente de 30 graus, eu vou estar utilizando raiz de 3 sobre 3, ok? Então, vou estar utilizando raiz de 3 sobre 3 na nossa última questão. Vou falar para ela. Coloca aqui raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto vai ser o meu x, que é o que eu estou procurando. E 80 raiz de 3 vai ser o meu cateto adjacente. Tá? Então, vou multiplicar em cruz. 3 vezes x, 3x. Raiz de 3 aqui, vezes raiz de 3, raiz de 9. E o 80 eu repito. Então, x vai ser igual a 80 vezes raiz de 9 é 3. 3x aqui, aliás, o 3 que está multiplicando eu passo para debaixo aqui dividindo, ok? Então, no caso aqui, fica x igual a 80 vezes 3 dividido para 3. Por que eu não multipliquei? Porque eu posso cancelar o 3 com o 3, ok? Então, x vai ser igual a 80. Então, aqui, ó, essa medida daqui para cá, mede 80, só que tem 1,6 para eu somar. Então, eu vou somar 80 mais 1,6. E a nossa altura vai ser 81,6. Então, faz correto aqui a minha alternativa B. Beleza? Então, aqui, nessa questão específica, eu tenho que prestar um pouco mais de atenção, tá? Então, para a aula de hoje é isso. Obrigada e bons estudos.